Eu quero continuar testificando das maravilhas do Senhor e aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estava falando sobre a enfermidade, a qual naquela noite que o Senhor me devolveu a vida. Ele fez como ele fez com Ezequias. Ezequias aqui em Isaías 38, e o verso 5 diz assim, vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi a tua lágrima, e acrescentei, pois, os teus dias. Realmente foi isso que o Senhor fez para comigo. Ele me curou, libertou daquela enfermidade a qual eu ia, deixar esse mundo, mas a misericórdia do Senhor foi muito grande para comigo. Indo para minha casa, eu abandonei todos os medicamentos, acreditando no milagre do Senhor. E passou algumas semanas, mês, eu estava deitado no meu sofá quando eu ouvi uma voz falando comigo e ele falava sobre um lugar e eu estava tão assim que eu não entendi o que significava aquilo, mas eu vi bem esta palavra, Acre, e eu queria entender o que significava aquilo. Aí eu fui pesquisar e vi que era um estado aqui do Brasil. E eu falei, por que será que o Senhor está falando para mim sobre esse estado do Acre? Aí passando, eu comecei a ter sonhos e eu me via em um lugar, numa cidade, e eu tinha que atravessar um rio e atravessava com um barco de um lado para outro. E sempre eu tinha esse sonho e não entendia o porquê desse sonho, esse rio, esse barco, essa cidade atravessando nesse barco. E eu ficava assim, muito pensativa sobre isso. Mas um dia eu estive na igreja, ali, Assembleia de Deus, Ministério de Santo, no círculo de oração, e realmente eu estava sentada assim numa parte atrás, nos bancos, orando. E ao terminar as orações, iniciou, com a leitura, e uma irmã foi cantar um hino, e ela cantou um hino de missões. E quando ela cantou o hino, eu não me lembro agora o nome do hino, mas era um hino muito lindo e falava sobre missões e estava falando, você vai, porque eu estou te enviando a este lugar para que você ganhe a alma. Assim, uma letra muito bonita e era como uma profecia. E ela estava cantando e de repente ela chegou até onde eu estava, ali, e ela colocou a mão sobre mim e disse, o Senhor está falando para você, levanta e vai, porque o Senhor tem uma obra a realizar na tua vida neste lugar. E eu fiquei com aquilo no meu coração, voltei para casa e fiquei pensando sobre aquele hino, aquela mensagem, o sonho, aquela voz sobre aquele estado, o que tudo isso significava. E ao passar do tempo foi desenrolando na minha vida que eu tinha uma missão e eu precisava ir para esse lugar. Então, eu tomei uma decisão e, eu estava congregando na Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Eu cheguei até o pastor e falei com ele e ele autorizou, dando para mim uma carta e também a carteirinha,
de missionário para que eu fosse para o Acre. E realmente, eu acreditando que Deus era comigo e que o Senhor estava falando comigo, eu tomei essa decisão de ir para o Acre. Irei continuar no próximo para dizer realmente quando nós acreditamos e ouvimos a voz de Deus, o que Deus faz na nossa vida é tremendo. Deus, Ele é fiel nas suas promessas. E quando Ele tem algo para realizar nas nossas vidas, nós abrimos o coração para que Ele faça a vontade dEle. Ele faz. E nós podemos sentir a presença dEle, porque Ele é real. No próximo, eu continuarei. Deus abençoe a sua vida. Não deixa de comentar e também compartilhar com outras pessoas e apoiar esse canal, porque o propósito é levar a palavra do Senhor e mostrar para as pessoas que Deus é real, Ele tem algo para realizar na sua vida, como Ele tem na minha. Deus te abençoe.